Quem acompanha aqui diariamente sabe que de 3 meses para cá, alguns jogos falaram muito de problemas de saúde pública. Inclusive, eu cheguei a dizer que eu não via algo tão grande quanto o coronavírus, mas que havia essa possibilidade. Até porque Netuno espalha, Saturno restringe. Então não me admira hoje a Índia estar com tudo fechado por causa do vírus Nipah. A questão é, astrologicamente há perigo. Eu acredito que após o carnaval, inclusive, muitos casos iam ser descobertos aqui no Brasil. E como sempre, o carnaval vai acontecer normalmente. Temos um perigo, sim. Até agora, os oráculos não me mostraram algo tão grande quanto o coronavírus. Porém, eu vou me dedicar a isso hoje, porque para mim, como astróloga, essa situação da Índia, nesse momento, perto de uma conjunção astrológica tão importante, é realmente o sinal de que isso nos trará problema. E problemas graves, problemas sérios. Ok? No vídeo de ontem, na transmissão do Brasil, do vídeo do Brasil, no finalzinho da transmissão, eu percebi uma situação complicada relacionada à Europa. Que inclusive pode ser algumas mortes por causa de algum tipo de doença ou contaminação. Eu falei que deixaria isso para abordar hoje, porque realmente eu me assustei com o que eu vi. Então vamos tentar nesse momento entender o que o oráculo vai mostrar. Mesmo assim, eu não perguntarei diretamente ao oráculo, porém eu, como oraculista, eu vou prestar atenção nas casas da saúde, como o oráculo se manifesta nesse momento, ok? Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Optcha, optcha, optcha. Oráculo. Previsão mundial, oráculo. O jogo já abriu falando de uma tensão significativa diplomática envolvendo América do Norte e América Central. O jogo também me traz uma indisposição diplomática para o Brasil. Então, haverá ataques verbais contra o Brasil. Um chefe de Estado se manifestará contra o Brasil. Eu acredito que possa ser até alguém ligado aos Estados Unidos, como Netanyahu, por exemplo, ou Milei, mas haverá sim alguma questão diplomática contra o Brasil, certo?
nós vamos vivenciar muitas perdas, muitas mortes através desse vírus. Temos um potencial pandêmico, sim. Hoje eu consigo entender o que os oráculos tinham alertado lá atrás, que é o seguinte: pelo que o oráculo me diz, o contágio não é tão grande quanto o do coronavírus. Gente, são cartas, tá? Números e imagens que eu tenho que decifrar. Mas pelo que eu entendi, eu vou tentar exemplificar. Enquanto o coronavírus tinha condições de contaminar um grupo de 10 pessoas, esse vírus deve contaminar um grupo de 5 pessoas de 10. Então, é um potencial de contaminação menor, tá? Eu não me aprofundei, eu não pesquisei para saber nada disso, até porque vocês sabem que eu prefiro não obter essas informações. Eu me sinto mais à vontade diante do oráculo. Isso também, gente, até numa consulta pessoal. Se eu vou atender alguém, a pessoa quer me contar algo, eu peço para ela esperar eu tirar o geral, que é onde eu vou falar aquilo que eu estou vendo, tá? É uma conduta profissional. Esta é a minha conduta profissional, certo? Nós teremos muitas mortes. A carta morte saiu na Casa da Saúde, devido a esse vírus. Logo, logo nós vamos ver algum tipo de declaração da OMS. Talvez até seja declarada uma emergência global, que é o primeiro passo antes de se declarar qualquer outra coisa. Após o carnaval, nós teremos casos no Brasil e depois da Índia, muitas outras localidades terão também casos e mortes devido a esse vírus. A Europa será a segunda região a ter um número de mortes considerável e também a segunda região onde as autoridades precisarão tomar algum tipo de providência sanitária. Temos, de fato, um grande problema. E como astróloga, eu posso dizer a você o seguinte: nesse momento astrológico, toda essa situação é um indício de que vem merda por aí. Eu estou muito apreensiva, de fato, os oráculos já vêm nos alertando há algum tempo, tá? E conseguindo fazer essa leitura energética, eu posso afirmar claramente. Mesmo que tenha um apaziguamento agora, mesmo que não cresça continuamente agora, eu posso garantir a você e afirmar que nós teremos um problema grave de saúde pública através desse vírus. É simbólico astrologicamente. Vocês acompanham a mim, acompanham o Carlos, o Marcos e outros astrólogos muito bons, tanto astrólogos no âmbito pessoal, da astrologia psicológica, a astrologia moderna, quanto astrólogos de astrologia mundial, como é o caso do Carlos. E dentro da astrologia, quando há uma sincronicidade entre conjunção e evento, isso é um péssimo sinal. É como se tivesse tomando gás, tomando força para ter realmente uma consequência bem maior. Eu sinto muito. Gostaria de não dizer isso a vocês. Gostaria de não estar passando por esse momento. De fato, nós sabemos o quanto um problema de saúde pública pode impactar a vida de todos nós, certo? Mas nós vamos ter muitos problemas relacionados a esse vírus e principalmente muitas mortes. Eu sinto muito. Eu de fato sinto muito, tá? Bom, pessoal, eventos climáticos continuam de grande proporção. Neve, chuva, seca, vento, tempestade, alta de marés, tá? Continua de grande proporção. Inclusive na Ásia, teremos alguma questão relacionada a problemas climáticos.
Gente, eu acredito que o Maduro volte aos holofotes, tá? Deu uma acalmada, ninguém mais fala no Maduro, ninguém mais fala na Venezuela. A qualquer momento haverá declaração sobre algum ocorrido com ele, sobre alguma decisão tomada que envolva ele, tá? A qualquer momento, tá? O Maduro daqui a pouco tá nos holofotes novamente. Gente, a queda de uma aeronave nos Estados Unidos. A queda de uma aeronave nos Estados Unidos. Mas eu vejo também uma aeronave sendo abatida. Esta não me diz qual será a localidade, mas nós veremos uma aeronave ser abatida. Eu vejo algum tipo de tensão entre o Trump e o Putin. Então, trocas de farpas partindo de Trump contra Putin ou contra a Rússia irá ocorrer a qualquer momento. Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Optcha. Há muito tempo também que as cartas vêm falando sobre a morte de uma personalidade política, né? Alguém, chefe de Estado, que sofrerá um atentado, tá? Tá cada vez mais perto. Na realidade, as cartas me dizem que um plano está em andamento, tá? Que houve um imprevisto, porém, haverá sim uma morte, um assassinato de uma liderança global, tá? Caramba! A situação da Rússia está bem complicada, gente, independente de acordo de paz, independente do que for, do que seja. Nós já conversamos anteriormente que para os Estados Unidos, Putin é o calcanhar de Aquiles, é a pedra no sapato. É interessante que Putin saia, suma do mapa, evapore. Nós tivemos duas perspectivas, as perspectivas reais, a perspectiva real e o nosso ponto de vista. Eu cheguei a dar esse exemplo lá em São Tomé das Letras. Às vezes nós chegamos em um ambiente ou temos uma visão acerca de uma situação que não é a realidade, que não é um completo. No cotidiano, no dia a dia, nós poderemos perder a oportunidade de vivenciar histórias incríveis, de conhecer, de explorar, porque não estamos atentos. E a nível coletivo, porque somos manipulados. Então, mais uma vez, eu reforço aqui um comentário. Nada é como estão querendo que nós acreditemos. Nada. Nada é como querem mostrar para todos nós. Nada. Tudo tem um porquê, tudo está sendo manipulado. É apenas por questões econômicas, interesses econômicos aqui estão acima de tudo e de todos nesse momento. Sempre esteve. Tem muita gente sonhadora, tem muita gente com uma perspectiva, né, muito embalada pelos sonhos e pela falta de realidade. Não vamos achar que as coisas estão acontecendo por um acaso, porque não estão. Tudo está sendo manipulado. Um naufrágio bem grande, tá? Pode ser um problema num cruzeiro ou num navio bem grande. Um naufrágio.